Bom, continuando então, gente, a gente vai falar agora sobre o profeta Abacuque, né, que também foi um profeta contemporâneo do profeta Sofonias, do profeta Naum, do profeta Jeremias, né, que também profetizou ali na tribo de Judá. Né? O nome Abacuque significa abraçar, né, aquele que abraça. O título começa com a palavra peso ou carga, né? Se a gente for ver aqui, pelo menos na minha versão, parecido inclusive com o começo do livro de Naum, né, o capítulo 1, verso 1, oráculo que o profeta Abacuque recebeu em visão. Né, começa, pelo menos na minha versão, está dessa forma. Esse oráculo, né, carga, a palavra fardo, peso, né, uma palavra pesada, uma palavra dura, né, que Deus ele envia através do profeta. Provavelmente sim, Abacuque era levita, né, era levita do templo de Jerusalém, como já falei, contemporâneo de Jeremias durante o reinado de Josias. O rei Josias a gente conhece bem, a gente já estudou sobre o rei Josias, que é aquele rei que começou as reformas, né, no templo, em Judá, em Jerusalém, no templo, né, que encontrou o rolo do livro perdido no templo, que consultou a profetisa Ulda, né, que estendeu também a reforma para o Reino do Norte. Né. Foi nessa época, foi durante mais ou menos essa época, que o profeta Abacuque ele começou a profetizar. Né, mais ou menos no mesmo tempo que o profeta Jeremias. Eles eram bem contemporâneos. Né, isso durou mais ou menos no ano 625 antes de Cristo. Após a morte, né, de Josias, né, lembra quando Josias, quando ele estava no final da sua carreira, no final do seu reinado, ele foi se meter lá com o faraó egípcio Neco, né, naquela batalha, e ele acabou morrendo nessa batalha. E o seu filho Jeoaquim, que a gente já estudou também quando a gente viu sobre os profetas maiores, quando a gente viu sobre Jeremias, o seu filho Jeoaquim, ele assume o trono de Judá, né, e ele passa a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Né? O rei Jeoaquim, ele faz o que era mal aos olhos do Senhor. E foi nessa época que o Império Babilônico ele começou já a invadir Judá e já a levar alguns cativos, né? A levar alguns em cativeiro. A gente já estudou que foram 3 levas, né? Na primeira leva foram só os nobres, foram só aquelas pessoas influentes, né? Alguns nobres, inclusive o profeta Daniel. Depois veio a segunda leva, né? Que foi o filho de Jeoaquim, né? Que foi o Joaquim, né, que foi levado cativo juntamente com a sua mãe, né, e ele ficou lá na Babilônia até a sua morte. Né, depois o profeta Ezequiel também foi levado em cativeiro durante essa época. Então foi nesse cenário que Abacuque ele começa a profetizar. A história sobre Jeoaquim a gente já conhece, está lá em 2 Reis, capítulo 23, 36. A gente não vai ler agora porque a gente já estudou sobre isso. Mas qual que é a maior questão do livro? Qual que é o que trata o livro de Abacuque? Abacuque ele lança é o único profeta que ele tem a coragem de fazer algumas perguntas para Deus, né? Ele lança algumas questões. Abacuque ele não entende por que Deus ele está usando uma nação pagã, uma nação pagã, uma nação ímpia, para poder exercer juízo e castigo sobre o seu povo. Né? Na visão de Abacuque, o povo de Judá era o justo, né? Era considerado justo. Por quê? Porque conhecia a lei, não justo no sentido de não pecar, de não estar errado, de não estar em pecado, mas justo no sentido de conhecer a lei, né? de conhecer a Deus. Então, Abacuque ele fica em dúvida e ele chega a questionar a Deus o porquê disso. Por que Deus está usando uma nação pagã para exercer
o seu juízo, né? A Babilônia, no caso. A gente pode ver isso lendo o verso 4. Vamos ler primeiro o verso 2 e 3 do capítulo 1 de Abacuque, e a gente vai entender essa questão do profeta. Na minha versão, está assim, primeira lamentação do profeta, a derrota da justiça. Olha só, na visão do profeta, o que estava acontecendo era uma injustiça, né? Era uma injustiça. Por isso que ele questiona Deus. E aí ele fala, até quando, Senhor, pedirei socorro e não ouvirás? Gritarei a ti violência e não salvarás? Por que me fazes ver a iniquidade e contemplas a opressão? Rapina e violência estão diante de mim. A disputa, levantam-se contendas. E aí o verso 4. Por isso a lei se enfraquece e o direito jamais perece, jamais aparece. Sim, o ímpio cerca o justo, por isso o direito aparece torcido. Repara nesse detalhe, o ímpio cerca o justo. A gente sabe que Nabucodonosor, ele cercou a cidade de Jerusalém, né? Ele cercou a cidade e levou o povo em cativeiro. Então Abacuque está vendo essa cena, está contemplando essa cena e está dizendo, poxa, o ímpio está cercando o justo. Na visão dele, como eu falei, Israel, né, o Judá, era justo, né? Ele faz essa questão, ele lança essa dúvida. É o único profeta menor que tem essa coragem, né, de perguntar, né, de trazer à tona o que estava sentindo, né? E aí ele diz, a primeira revelação que ele recebe é sobre o flagelo de Deus usando como instrumento os caldeus, né, os babilônios, ou os babilônicos, né? Verso 5, olhai entre os povos e contemplai, espantai-vos, admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não acreditaríeis se fosse contada. Que obra maravilhosa é essa que o profeta está se referindo? Essa obra maravilhosa é justamente isso. Deus se levantar contra o seu próprio povo, né? Se levantar contra o seu próprio povo. Mais uma vez, na visão humana, parece que o Senhor ele não está tendo misericórdia, né? Deus está sendo muito duro, muito rígido, né? Na visão humana, na visão do profeta, né? Mas Deus, ele avisou esse povo durante muito tempo. Deus ele trouxe várias advertências. Deus exortou, usou outros profetas. O profeta Jeremias, inclusive, que pregou durante 23 anos aproximadamente, antes do cativeiro. Usou o profeta Isaías, que previu o cativeiro 150 anos antes, né? Então, quer dizer, o povo não tinha desculpas. Deus deu várias oportunidades. Assim como o que está acontecendo hoje também, né, nos nossos dias, né, essas doenças, essa praga aí, muitos estão pensando, poxa, será que Deus ele não tem misericórdia, ele não tem compaixão das pessoas? Sim, Deus tem compaixão, Deus tem misericórdia, tanto que ele avisa, tanto que ele dá, ele envia os seus servos, ele envia as pessoas para avisar, né? Ele deixou a própria palavra também, né, como advertência, mas as pessoas ouvem, as pessoas escutam, as pessoas procuram se arrepender, as pessoas procuram se consertar, deixar de ser egoísta, deixar de ser avarenta, deixar de ser rebelde, deixar de pensar só em si mesmo. Infelizmente, o ser humano ele precisa de alguns momentos, né, de dificuldade. O ser humano ele precisa ser colocado na parede para que ele acorde. Assim como a gente faz com o nosso filho, a gente exorta, a gente às vezes pune, às vezes até, se for necessário, até bate, né? Por quê? Porque a gente sabe que aquilo vai ser melhor para ele. Na visão do filho,
eu estou sendo um pai terrível, né? Eu estou sendo um pai que, na visão do meu filho, poxa, será que ele não me ama? Será que, que, que ele não tem compaixão, não tem misericórdia de me fazer sofrer? Então Deus ele permite essas situações na nossa vida para que a gente possa se arrepender, para que a gente possa se consertar. E Deus permite às vezes algumas situações para que outras situações piores não aconteçam, que foi o que aconteceu no caso de Judá ou de Jerusalém. Nabucodonosor, ele veio a primeira vez e levou alguns em cativeiro, mas eram como se fossem convidados, né? Ele não invadiu Judá, ele não destruiu nada, ele não matou ninguém, né? Então foram levados ali os nobres para a Babilônia como se fossem convidados. A segunda leva também a mesma coisa, né? Mas os judeus eles não se emendavam, os judeus eles não se convertiam, eles achavam que Deus não ia fazer nada. E muitas vezes a gente é assim também. A gente vai fazendo as coisas erradas, vai fazendo, Deus perdoa, Deus é bom, Deus é misericordioso, Jesus perdoa. E a gente vai adiando, né, o nosso conserto. A gente vai adiando, vai adiando, vai adiando. Né? E isso acontece muito nos dias de hoje. Né? As pessoas vão adiando o se consertar com Deus. E aí quando Deus ele resolve exercer a justiça, exercer o castigo dele, né, a punição, aí vem, e aí é terrível. Né? E aí a gente vê como Deus ele é, ele não tolera o erro, ele não tolera o mal por muito tempo. Ele permite que a gente se arrependa, ele nos dá um tempo de arrependimento, mas chega uma hora que esse tempo acaba. E foi o que aconteceu com esse povo. E Abacuque, ele não aceitava isso, né? Ele não entendia, ou melhor, ele não entendia por que Deus estava usando uma nação ímpia para punir o seu povo. E aí, continuando aqui, fiz algumas anotações para a gente poder entender melhor. Primeiro, os caldeus, né, que a gente já falou, eles atribuíam a si mesmos as suas vitórias e conquistas. Ou seja, eles também eram orgulhosos igual os assírios. Né? Os assírios já haviam sido destruídos, né? E os caldeus também, eles eram parecidos nesse sentido com os assírios. A diferença é que os caldeus, eles até toleravam, né, algumas práticas dos conquistados. Então, por exemplo, quando Jerusalém foi levada em cativeiro, né, para a Babilônia, né, por Nabucodonosor, Nabucodonosor até permitiu que eles continuarem tendo a sua religião, continuarem servindo o seu Deus. Né? Nabucodonosor, os babilônios, eles não impediam isso, né? Diferente dos assírios. Os assírios, eles faziam de tudo que aqueles povos conquistados perdessem a sua identidade. Para quê? Para que eles não mais se rebelassem, não mais intentassem se livrar. Né? Então, os assírios eles faziam questão de acabar com as tradições dos conquistados, diferente da Babilônia, dos babilônios. Né? A gente leu o verso 2, o capítulo 5, que fala sobre essa obra maravilhosa que Deus iria realizar. Né? O profeta Isaías também, ele comenta sobre isso, mais ou menos 150 anos antes, lá em Isaías, no capítulo 29, né, verso 9 até o verso 14, depois você pode acompanhar aí, você pode ler aí. Isaías também fala sobre essa obra estranha que Deus iria realizar, que é justamente o que eu já falei, usar um incircunciso, né, para punir a Judá. O que é o incircunciso? É aquele que não praticava a circuncisão. Né? Só os judeus é que praticavam a circuncisão, que inclusive foi uma lei que Deus deu para eles, né, através de Moisés. Se bem que a circuncisão já era praticada antes também, na época de Abraão, né, de Isaac, de Jacó,
mas virou lei, né, durante Moisés, né, quando Moisés trouxe a lei, né, da circuncisão. Então os outros povos eram considerados incircuncisos, ou seja, infiéis, não pertenciam à comunidade de Deus, né? Então era essa a obra estranha que o profeta Abacuque estava se referindo. Deus usar o incircunciso para exercer a sua lei, o seu juízo. Paulo também, ele usou esse versículo, o apóstolo Paulo, lá em Atos 13, capítulo 13, verso 41, quando Paulo ele faz um discurso, né, Paulo ele vai pregar o evangelho. Vamos dar uma olhadinha lá em Atos 13, para a gente acompanhar. Atos capítulo 13. Paulo e Barnabé, né, eles são enviados como missionários, né, pela igreja, e aí eles chegam numa cidade, provavelmente na cidade de Perge, né, ou Panfilha, Icônio também, e aí eles começam a pregar numa sinagoga, e aí Paulo ele usa esse verso, né, que Abacuque fala, verso 5, olhai entre os povos, contemplai, espantai-vos, admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra tal que vós não acreditareis se fosse contada. Verso 13, capítulo 40, aliás, capítulo 13, verso 41. Capítulo 13, verso 41. Olhai, desprezadores, maravilhai-vos e desaparecei, porque eu vou fazer ainda em vossos dias uma obra tal, que não acreditareis se alguém vô-la contar. Então Paulo estava pregando, né? Ele começa a contar, começa a falar sobre Davi, começa a falar sobre Moisés, ele fala sobre Jesus, e aí Paulo ele usa esse verso, mas num outro contexto, né? Dizendo que a obra maravilhosa que ia ser realizada ali nos dias deles é a respeito da crucificação de Cristo, a respeito da salvação, né? A respeito da ressurreição de Cristo, da pregação da palavra, que era escândalo, né? Era escândalo para os judeus um homem ser crucificado, né? Era escândalo para os judeus e era loucura, né, para os gregos, né? A pregação da palavra. Essa era a obra estranha que Paulo ele interpreta, né, de acordo com o que ele lê em Abacuque. E aí, continuando, verso 6. Sim, eis que suscitarei os caldeus, esse povo cruel e impetuoso, que percorre vastas extensões da terra para conquistar habitações que não lhe pertencem. Então, Deus estava revelando para Abacuque que os caldeus eles iriam se levantar e iriam levar Judá em cativeiro se eles não se arrependessem. E aí, verso 9: seus cavalos são mais rápidos do que panteras, mais ferozes do que lobos da tarde. Seus cavaleiros galopam, seus cavaleiros chegam de longe. Eles voam como águia que se precipita para devorar. Então, quer dizer, Abacuque, né, que estava profetizando aqui na época de Jeremias, inclusive usa, né, uma pregação, uma palavra, uma profecia muito parecida com a palavra de Jeremias. Né, era muito parecida. O tom, né, o tom era muito parecido. A profecia, o tom da profecia era muito parecido, que era de juízo e destruição de Jerusalém. No verso 9 fala que é o vento do Oriente. No verso 9, do capítulo 2, verso 9. Capítulo 2, verso 9.
desculpa, capítulo 1, verso 9, né, voltando aqui um pouquinho, eles são chamados de vento do Oriente. Correm todos para a violência. Sua face ardente é como um vento do Oriente. Eles amontoam prisioneiros como areia. Então, provavelmente, o Oriente é de onde viriam essas invasões, né? O profeta ele usa uma palavra simbólica. O profeta que ele era, ao mesmo tempo, ele era levita, né? Que a gente já viu. Ele era provavelmente um cantor do templo, né? Ele usava essa linguagem poética também, por ser levita. Verso 11, são como furacão que passa, destrói tudo e vai embora. Né? Lembra que a gente viu sobre os gafanhotos, lá no profeta que a gente viu anteriormente, Naum, né? Os gafanhotos, né? Que vinha destruir a lavoura e depois ir embora. Nesse caso aqui, os babilônios são comparados a furacão, que passa, destrói e vai embora, que é justamente o que iria acontecer. Mas também pode significar o seguinte: quando os babilônios eles estavam para invadir Jerusalém, invadir Judá, Judá ele quis fazer aliança com o Egito, né, procurou fazer aliança com o Egito para se defender através do rei Joaquim, né, procurou aliança com o Egito, e Deus condenou isso. Mas quando os egípcios eles estavam vindo para ajudar, os babilônios se retiraram, né? E isso trouxe uma falsa esperança para o povo. Trouxe uma falsa esperança. Poxa, será que Deus agora vai nos livrar dos babilônios? Foi apenas um refresco, né? Eles se retiraram, né, para lutar contra os egípcios que estavam vindo, mas foi um refresco temporário, né? Eu acredito que durante esse tempo aí que os babilônios se retiraram, esses profetas aqui foram chamados de falsos profetas. Ora, vocês estavam dizendo que a gente ia ser destruído pelos babilônios, que a gente ia ser arrasado, e agora eles foram embora. Tá vendo? Vocês estavam errados. Vocês são falsos profetas. Mas na verdade foi só um refresco, porque depois o exército babilônio volta com mais força ainda, né? E aí destrói a cidade. Verso 12. No verso 12, Abacuque faz uma nova lamentação. Não és tu, Senhor, desde o início, o meu Deus, o meu santo, que não morre? Senhor, tu o estabeleceste para exercer o direito. Ó rochedo, tu o constituíste para castigar. Então, o profeta Abacuque, ele lança uma nova interrogação aí. Ele está dizendo: Senhor, mas o Senhor é santo, o Senhor é eterno, o Senhor é que vem desde o início, o Senhor que não tem começo e não tem fim, né? O Senhor que estabelece o direito, o Senhor que estabeleceu o direito. Rochedo, né? O rochedo simboliza o que? Algo eterno, algo que não se move. Né? E ele fala: tu o constituíste para castigar. Constituíste quem? A Babilônia, né? Nabucodonosor. Então, o profeta ele faz um novo questionamento. Como Deus, sendo eterno, como Deus, sendo aquele que estabelece o direito, pode ainda usar, né, um instrumento como a Babilônia, como Nabucodonosor? Era uma coisa estranha, né, na visão do profeta. Verso 13, teus olhos são puros demais para ver o mal. Tu não podes contemplar a opressão, porque contemplas os traidores, silencias quando o ímpio devora alguém mais justo do que ele. Então, novamente, esse versículo 14, né, ele é bem parecido com aquele versículo anterior que a gente leu, né? Comparar com o versículo 4, a parte B, o versículo 13, né, na verdade, o versículo 13, a parte B do versículo 13, porque contemplas os traidores,
silencias quando o ímpio devora alguém mais justo do que ele? Ele está fazendo a mesma pergunta, parece que ele não ficou satisfeito. Né? Ele não ficou satisfeito. Ele fez a pergunta, né? Ele esperou que Deus desse a resposta, né? Mas ele ainda não estava satisfeito. E a mesma coisa acontece com a gente. Muitas vezes a gente faz questionamentos para Deus, né? A gente pergunta as coisas para Deus e a resposta não é imediata. Repara que o profeta, ele repete a pergunta, né? Ele repete a mesma pergunta, ele faz a mesma pergunta, lança a mesma questão, né? Como é que o Senhor pode ficar em silêncio enquanto o ímpio devora alguém que é mais justo do que ele? Falando novamente sobre os caldeus e sobre os judeus. Né? Como é que o Senhor pode permitir que os caldeus eles nos devorem, sendo que nós somos justos? E muitas vezes a gente levanta essas questões para Deus também. Como é que eu que oro, como é que eu que vou para a igreja, eu que tenho uma vida reta diante de Deus, que procuro andar em santidade com Deus, muitas vezes acontecem coisas ruins na minha vida. E parece que Deus está em silêncio. Parece que Deus só está vendo, Deus não está se importando. Enquanto aquele que é ímpio, aquele que não dá valor para as coisas de Deus, tudo vai bem na vida dele. Né? Então, era uma questão que Abacuque levantou nessa época, e ele insistiu nessa questão, até que ele recebesse a resposta. E a gente também tem que fazer como Abacuque. Quando a gente tem uma questão, quando a gente tem uma dúvida, a gente precisa colocar diante de Deus. Não é pecado perguntar. Não é pecado ter dúvida. Né? Não é pecado querer aprender, mas claro, com um coração humilde. Repara que Abacuque, ele chega a Deus com o coração humilde. Ele não chega metendo o pé na porta, ele não chega acusando Deus de nada, né? Ele não chega revoltado, rebelde. Não, muito pelo contrário, ele de forma humilde, ele procura esclarecimentos a Deus, né? De coisas que estavam mexendo com o coração dele. Imagina, Abacuque, ele amava o seu povo, né? Ele amava o seu povo. E ele estava vendo ali que o seu povo seria destruído por um povo inimigo, né? Pior, por um povo que nem acreditava em Deus. Aquilo mexeu com ele, aquilo deixou Abacuque em dúvida. A fé dele não foi abalada, ele não quis se desviar, ele não quis sair da igreja, né? Ele não quis virar as costas para Deus, como muitos fazem em momento de dúvida. Eu posso até ter esses momentos de dúvida, esses momentos de questionamento, mas eu tenho que confiar isso em Deus. Né? Eu tenho que colocar isso diante de Deus. E Deus sabe que a gente tem essas dúvidas. Deus sabe que a gente tem esses questionamentos. Né? E Ele tem prazer em responder às nossas perguntas. Ele tem prazer em esclarecer as nossas dúvidas. Né? Se a gente perguntar com humildade. A resposta, o segredo é humildade. E a gente vai ver que Abacuque, por ter sido humilde e por ter perguntado com humildade, ele obteve a resposta. Eu vou dar uma pausa nesse vídeo e aí a gente volta e a gente vai ver qual foi a resposta de Deus.